Bom, sejam bem-vindos mais uma vez, prezados professores, agora a minha apresentação final de dissertação de mestrado, titulada Controlador Preditivo Repetitivo aplicado ao controle das correntes do motor do gerador de indução duplamente elementar. Meu nome é autor da pesquisa, Eliomar Ramon Conde Duque, e meu orientador, o professor Dr. Alfeus Guarese. Então, para começar a apresentação, é importante falar da estrutura da mesma. Em comparação, a estrutura é quase a mesma da qualificação, mas em comparação com a qualificação, as seções 1 de introdução, 2 das técnicas de controle e 3 do modelo matemático não vão ser tão relevantes e vão ser só brevemente repassadas. As seções que verdadeiramente vão importar vão ser desde a 4 em adiante, que são as que contêm a informação mais importante da pesquisa como tal e a informação que é o núcleo da mesma pesquisa, que seria falar da técnica preditiva repetitiva e seu projeto, é, os resultados, análise e resultado da implementação da técnica em operação normal, tanto para a simulação quanto para a operação experimental. Nestes experimentos, tanto simulados quanto experimentais, se fizeram 3 testes com velocidade fixa, velocidade variável e comparação contra outros controladores. Em operação experimental foram feitos outros testes, como variação de parâmetros, mas não vamos falar deles durante a apresentação por questões de tempo e espaço. Então, como segunda sessão desta apresentação, vamos ver resultados com distorção, que também é uma diferença com respeito à apresentação da qualificação. Nesta apresentação final, vão ser apresentados e analisados os resultados da implementação do controlador com distorção na tensão de estator. Então, se fizeram os mesmos testes para avaliar como ia ser o desempenho da técnica sob as mesmas condições, mas agora com distorção harmônica na tensão do estator. Depois, as conclusões da pesquisa, umas sugestões para trabalhos futuros e artigos e congressos nos quais eu, como autor da pesquisa, tenho participado durante o desenvolvimento de todo o mestrado. Então, começamos. Como já disse brevemente, recapitulando isto que já foi falado na qualificação, não vamos dar muita importância, mas é necessário fazer um repasso. Como contextualização, temos que, bom, como já temos visto as pessoas que estamos envolvidas nesta área, a energia eólica é uma fonte de energia renovável que vem se utilizando nas últimas décadas como uma verdadeira alternativa a outras formas de geração de energia, porque ela é mais limpa, é renovável, e oferece mais, como dizer, mais benefícios do que condições prejudiciais comparado com outros métodos de geração de energia, e fazendo ênfase também na geração de dióxido de carbono e a contaminação ambiental. Então, já dentro desta energia eólica, tem se usado diferentes tipos de geradores. O mais comum era a máquina DC, com um convertidor que fazia transformar a energia do vento em energia elétrica. Mas, com o avanço da eletrônica de potência e todos os dispositivos eletrônicos, foi desenvolvido o gerador de indução duplamente utilizado, foi desenvolvido o uso de gerador de indução duplamente alimentado nesta aplicação. Como já sabemos, este gerador tem bastantes vantagens que ele apresenta por sobre outros geradores, como que pode operar fora da velocidade síncrona, que o convertidor back-to-back só maneja 30% da potência nominal,
que ele pode ser, ele oferece alternativas de controle para diferentes variáveis, como torque, correntes, potências. E é precisamente por isso que o problema de controle do gerador de indução duplamente alimentado tem sido bastante estudado nos últimos anos. Também, né, com sua aplicação na energia eólica, é o que faz que seja mais estudado. E ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas, onde este tipo de energia, este tipo de gerador tem sido de bastante importância, os controladores utilizados eram o controle PI, os mais comuns, claro, o controle PI, o controle linear quadrático gaussiano, ou linear quadratic Gaussian em inglês, o controle deadbeat, o controle preditivo por modelo, ou Model Predictive Control, e o controle repetitivo. Esses são os mais comuns, sendo estes últimos dois técnicas que eram aplicadas em outros âmbitos, mas agora com o avanço também da eletrônica e dos dispositivos processadores, estão sendo aplicadas nesse tipo de área. Então, nossa contribuição nesta pesquisa é o controlador preditivo repetitivo, o qual é a contribuição principal. Este é implementado para o controle das correntes do GIDA sob diferentes condições de operação, como tensão distorcida, e uma comparação frente aos outros controladores preditivos. Então, a contribuição principal, certamente, também é a implementação deste controlador preditivo repetitivo, que não tem sido implementado nesta área da eletrônica de potência, mas também a demonstração da melhora do desempenho deste controlador contra outros controladores que se acreditava que já eram muito bons. Então, baseado nisso, gira a nossa pesquisa em torno a essas contribuições. Continuando, também podemos falar que o objetivo geral desta pesquisa é projetar e implementar o controlador de tipo preditivo repetitivo sobre as correntes do rotor do gerador de indução duplamente alimentado e analisar o comportamento do mesmo. Para conseguir este objetivo, foi dividido em 3 objetivos mais pequenos, o qual foi estudar o controlador preditivo repetitivo e as bases teóricas que o sustentam, projetar o modelo matemático do gerador de indução duplamente alimentado para a subsequente simulação do controlador e implementar experimentalmente o controlador preditivo repetitivo sobre o GIDA e analisar seu comportamento e desempenho comparado com outros controladores preditivos. Então, agora passando a uma breve revisão bibliográfica sobre as técnicas de controle utilizadas no GIDA, as mais comuns são as que estão aqui, que foram as técnicas que têm sido implementadas por excelência no gerador de indução duplamente alimentado, ou DFIC em inglês. A primeira é o controle vetorial orientado pelo fluxo, que já todos sabemos, conhecemos essa técnica. E, bom, ela geralmente é implementada fazendo uso de um controlador PI. Outro controle bastante comum é o controle direto de torque, que, como seu nome diz, controla diretamente o torque, essa estratégia de controle. O controle direto de potência, que ela também controla diretamente a potência ativa e reativa. E o controle preditivo baseado em modelo, que é uma técnica bastante comum nos últimos anos. E o controle repetitivo, que também é uma técnica bastante comum na área da eletrônica de potência, dado que a importância dessa técnica é que ela está desenhada para seguir referências periódicas. Lembrando também que nossa implementação é uma combinação dessas últimas duas técnicas, a preditiva e a repetitiva. Então, continuando brevemente, como já sabemos, o modelo matemático do GIDA a utilizar para esta implementação é o modelo matemático não referencial síncrono de Q. Então, como já obtemos o modelo síncrono da máquina, já sabemos que fazemos com a transformada Clark e Park para alinhar o fluxo e essas questões. E as variáveis, o subscrito S do estator, o subscrito R do estator, DQ, que
significa o marco referencial síncrono, e o fluxo e as velocidades. Então, já fazendo uso desse modelo no quadro síncrono, fazendo manipulações, podemos achar essas expressões de corrente. Uma vez achadas essas expressões de corrente e fazendo manipulações nas expressões de potência, podemos dizer que a potência desta do gira está dada pelas equações, e as quais observamos, vemos que ambas estão desacopladas, uma depende da corrente do estator no eixo Q e outra do rotor, da corrente do rotor no eixo Q e da corrente do rotor no eixo D. E assim. Então, para a implementação desta técnica é necessário construir ela em torno do modelo em espaço de estados. Então, também, fazendo manipulações matemáticas, obtemos a seguinte equação, que é o modelo em espaço de estados da máquina do gerador de indução duplamente alimentado. Então, continuando com as manipulações matemáticas, obtemos o modelo em espaço de estados, onde as correntes do rotor no quadro DQ são as variáveis de estado, a tensão do rotor no quadro DQ também são as variáveis de entrada, e o fluxo do estator é considerado uma perturbação. Assim, também vemos que mais adiante vamos ver que as mesmas variáveis de estado são as variáveis de saída, porque elas são as que queremos controlar. Nesse modelo de estado, as matrizes têm, modelo em espaço de estado, as matrizes têm a seguinte forma, que dependem dos parâmetros da máquina, da resistência, da velocidade angular do rotor e essa questão. Também é necessário, para a implementação dessa técnica, discretizar o modelo em espaço, dado modelo. Então, a discretização desse modelo se faz tomando o modelo em contínuo, aplicando as expressões que aqui podemos ver, e obtemos o modelo discretizado, onde as variáveis de estado continuam sendo as correntes e as de entrada, mas as matrizes do modelo trocam para agora também dependem dos parâmetros da máquina, e, além disso, do período de amostragem, das variáveis. Então, uma vez obtido o modelo discreto, vamos passar com o que verdadeiramente importa, que é, nesta apresentação final, que é a explicação da implementação da técnica e a análise dos resultados. Então, para implementar esta técnica de preditiva repetitiva para o controle das correntes do rotor do gira, é necessário, segundo a teoria da técnica, expandir o modelo com um polinômio gerador de sinal, que então, se lembramos a teoria, o controle repetitivo diz que para seguir para que uma referência seja seguida com erro zero em regime permanente, deve-se introduzir um polinômio gerador de sinal, o qual geralmente contém os componentes de frequência dominante. Então, por que estou falando disto? Vamos pegar este modelo que acabamos de obter discretizado da máquina e vamos fazer análogo com este novo modelo com o qual vamos fazer a implementação. Então, aqui, as variáveis de estado de corrente são análogas a XM, as variáveis de entrada da tensão são análogas a μ, e a perturbação é análoga a μ, e as matrizes têm os mesmos valores que já foram apresentados nos slides anteriores. Então, como já disse, segundo a teoria do controle repetitivo, para que exista erro zero em regime permanente, em um segmento de referências, o modelo de perturbação deve ser introduzido justamente para seguir as referências de trajetória impostas e satisfazer o modelo de princípio interno. Esse modelo de perturbação é um polinômio que chamaremos polinômio de zeta, o qual tem a seguinte forma e depende também dos componentes harmônicos de frequência dominante. Então,
Isto é basicamente importante para, como já disse aqui, seguir as leituras de referência impostas com erro regime zero ou muito próximo de zero. Então, para isso, assume-se que dado um polinômio D, o vetor de perturbação μ de K, que acabamos de falar dele, que era a perturbação do fluxo do estator, o vetor de perturbação μ de K de um sistema é uma função de transferência em Z que não tem zeros e sim um polinômio um polinômio denominador da forma dada de D de Z. Então, em outras palavras, cada perturbação de μ de K é dada pela transformada inversa de 1 entre dz, pelo qual torna-se certa esta expressão onde no estado estacionário de μ de K é descrita pela equação no operador de atraso K de menos 1. E então podemos dizer que D, no operador de atraso Q de menos 1, pela perturbação é igual a zero. Pelo qual, com esta expressão, estamos assumindo que esse novo modelo expandido, que chamamos modelo expandido, não vai ter perturbações porque estamos adicionando o termo do polinômio para que elas mesmas sejam eliminadas. Então, multiplicando toda a equação de estado pelo polinômio, obtemos esta seguinte expressão, na qual observamos que já não existe perturbação, justamente pela expressão que temos aqui, e podemos olhar que temos agora novas variáveis, que são xs e uds, com suscrito s, as quais não significa que sejam variáveis do estator, mas sim que são variáveis expandidas. Esta expansão ocorre pela multiplicação do polinômio, como aqui podemos ver, tanto para xds como para uds. Então, continuando, também multiplicamos a equação de saída pelo polinômio e fica essa expressão, na qual o operador de atraso na equação de saída fica da seguinte forma: a multiplicação dos coeficientes desse polinômio pelas amostras anteriores de saída. Então, a amostra de K mais 1 é isolada e fica da seguinte forma no outro lado da igualdade. Justamente, pegando agora esse modelo expandido e analisando ele, podemos olhar que aparece um novo vetor de estados que chamaremos o vetor de estados expandido X. Ele consiste no vetor de estado inicial, expandido com o polinômio x de s, e os outros termos de saída que foram originados pela multiplicação da saída com o polinômio d. Ficando agora um novo modelo em espaço de estado, que seria o nosso modelo de espaço de estados expandido, que agora depende deste modelo, deste vetor em espaço de estados expandido, x, do mesmo vetor UDS, que foi a multiplicação do modelo da vetor de entrada original, pelo polinômio, e agora fica este novo modelo em espaço de estado que vamos explicar a continuação. Neste novo modelo em espaço de estados, as matrizes agora têm a seguinte forma, onde a ADM, lembramos que é a original do modelo discretizado, mas agora depende de outras matrizes AD e C-chapéu. A matriz AD é uma das mais importantes porque é a matriz formada pelos coeficientes do polinômio e matrizes identidade e zero, dependendo dos tamanhos dos vetores do sistema, tanto de estado como de entrada. Então, podemos dizer que a matriz I é uma matriz identidade com as dimensões requeridas e a matriz 0, a matriz 0 com dimensões requeridas, a matriz ou 0, dependendo como se veja. A matriz C-chapéu é uma matriz formada pela matriz de saída original no modelo discretizado e a matriz de estado original no modelo discretizado e uma matriz 0 com valores com tamanho como seja requerido. Aqui, então, temos também as outras matrizes, que são a matriz B, que é formada também pelas outras matrizes do modelo discretizado, VM e CM, e a matriz C, que é simplesmente uma matriz
composta por matrices zero e matriz identidades. Continuando, então, uma vez que temos o modelo expandido no espaço de estado com o polinômio, é quando vamos realizar o projeto do controlador preditivo. Então, é importante esta parte, porque aqui é onde ocorre a união entre a técnica repetitiva e a técnica preditiva. Mesmo porque o modelo utilizado para desenhar o controlador preditivo é o que já foi expandido com a técnica repetitiva. Então, não é o modelo original. Como já sabemos também, a expressão do controlador preditivo é esta, onde o UDS é o vetor de controle que vem dado pelas variáveis de entrada do modelo do sistema, até um horizonte de controle que é dado pelo NC. E a matriz o vetor de predição, que é formado pelo vetor de estados, no nosso caso, o vetor de estados expandido, até um horizonte de predição, que é NP. Então, nesta nova equação matricial nesta nova equação matricial do modelo do controle preditivo, podemos dizer agora que as matrizes f de x estão dadas pelas matrizes anteriores do modelo expandido, que são A e V, só A no caso de f de x e A e V no caso de φ de s. Então, já tendo as matrizes, como são formadas e os vetores, continuamos com a teoria do controle preditivo e sabemos que o controle preditivo por modelo baseia-se na predição do estado do sistema mediante um modelo matemático e a optimização de uma função custo para achar as variáveis de controle certas e obter a saída predecida, acho que em português. Então, essa equação de optimização é a que está dada por esta equação, J, que é uma equação de função custo, que é dada por essa expressão J, que depois de ser manipulada, chega a isto, e sem restrições, como neste caso, o nosso vetor óptimo fica desta forma. Como podemos ver, nosso vetor óptimo é justamente o vetor de controle, que é o que vai nos dar as variáveis de controle. E ele está formado pela matriz φ de S, pela matriz f de x e pelo vetor de estados expandido x de S. Então, temos outros termos aqui, que são w de x e w de u, que são termos dos quais depende o desempenho do controlador. Então, posso dizer que esses são termos de ajuste, como em qualquer outro controlador. Como ele pode ser ajustado também trocando os valores de Wx e Wu. Então, continuando, uma vez que esse vetor de controle é obtido, nós vamos pegar só a primeira amostra, porque é a que corresponde à amostra imediata da variável de controle da seguinte amostra. Então, como já sabemos, essa amostra vai ser o vetor de entradas expandido com o polinômio, mas aplicando esta equação, podemos obter as variáveis de entrada atuais, retirando os termos que foram adicionados pela expansão do polinômio. Então, uma coisa que é importante de notar nesta técnica é que esta técnica é para seguir referências, é para rastreamento. Então, se lembramos na expansão do modelo e tudo isso, em nenhum lugar temos olhado referências como tal. Então, estas referências, quando é para este caso que o controlador vai rastrear referências, essas referências são adicionadas no vetor de estados expandido x. Lembramos que é o que está formado por x de s e as variáveis de saída. Então, essa referência é adicionada com as variáveis de saída desta forma. De jeito que agora não vai ser só variáveis de saída, sino variáveis de saída menos a referência, e elas se tornam erros. Como aqui podemos ver.
Então, fazendo essa implementação, podemos olhar que aqui temos um esquema geral da implementação, onde todas as partes são sinalizadas, vemos também como as variáveis foram transformadas desde ABC até o quadro síncrono, e como vemos aqui a caixinha onde o controlador foi desenvolvido, justamente com os passos que acabamos de explicar, que são a geração do modelo aumentado, junto com o polinômio e tudo isso, das matrizes A e B, o desenho do preditivo, que é a formação das matrizes f de x, φs, e a minimização da função custo J. A seção 4.4 da dissertação apresenta um fluxograma também descrevendo como foi feita a implementação. Então, também em comparação com a qualificação, é importante aqui falar sobre restrições e harmônicos, mesmo porque agora nós aqui fazemos experimentos com harmônicos. Então, sobre restrições, podemos dizer que uma vantagem do controle preditivo é a capacidade de impor sistematicamente restrições nas variáveis de entrada e saída da planta. Então, elas podem ser restrições de uma faixa de entrada ou uma faixa de saída, e assim. Com respeito aos harmônicos, como bem sabemos, os harmônicos são produzidos por cargas não lineares. Elas podem ser terceiro, quinto, sétimo harmônico. E o THD é a ferramenta de quantificação que temos para medir esses harmônicos. Então, a solução do controlador para a supressão desses harmônicos e perturbações é a que tínhamos falado das perturbações. Então, como já bem sabemos, nós vamos assumir que esta expressão é certa e que este polinômio, então, segundo a teoria, este polinômio atua como um filtro. Então, uma coisa que nós temos que analisar é que nesta pesquisa nós queremos que o controlador siga referências constantes. Então, temos que eliminar qualquer tipo de perturbação que seja produzida por harmônicos, pelo qual o polinômio escolhido é, então, o que corresponderia a um filtro passo-abaixo. E assim, como foi realizada a implementação. Agora, continuando rapidamente, vamos agora com análise dos resultados em operação normal, é dizer, sem harmônicos. Estes foram feitos em simulação com MATLAB Simulink e uma implementação no Texas Instruments TMS 320F 28335. 3 testes foram realizados: velocidade fixa, velocidade variável e comparação com preditivo padrão no caso da simulação e sim, a comparativo padrão em ambos casos, operação experimental e simulação. Então, aqui podemos observar os resultados com velocidade fixa, onde na simulação consegue seguir completamente as referências, mas pode ser um pequeno acoplamento aqui. Com respeito à operação experimental, podemos olhar também que o segmento das referências é bastante bom, mas, obviamente, por questões experimentais, e que durante implementações experimentais atuam mais variáveis físicas, fazem que tenha um pouco mais de variação. Isso é bastante lógico. Devido a que, justamente, como já falei, os que fazemos implementação experimental, sabemos que durante a implementação afeta muitas variáveis físicas que não existem durante a simulação. Continuando com a comparação, a constatação, melhor dito, entre a simulação e a operação experimental, podemos observar que o tempo de acomodação de simulação é de menos de 1 milissegundo, mas na implementação experimental é de 1,25 milissegundos. Isto é um valor muito bom e pode-se considerar que não está muito longe da implementação simulada, pelo qual pode-se dizer que o controlador justamente está atingindo as expectativas criadas durante a simulação. Outra tela interessante de análise com teste de velocidade fixa é a variação da corrente do estator em função da corrente do rotor. Neste caso, podemos olhar como ocorre a variação na corrente do estator e ADS devido à variação na corrente do rotor e QDS. Justamente isso também contata as expressões de potência que vimos no modelo da máquina. Continuando, o segundo teste feito foi
teste com velocidade variável com um perfil desde 1700 RPM e 2100 RPM. Este teste foi realizado o mesmo perfil de velocidade simulado e experimental. Aqui podemos olhar o perfil de velocidade e estes são os resultados simulados, onde podemos ver um comportamento esperado, porque justamente o que se esperava era que a frequência das correntes do rotor trocara em função da velocidade. Este procedimento foi feito enquanto as correntes eram controladas num valor de 1 ampere para cada uma. Como podemos observar, tem um pouco de risado, de ripple, mas é só de 5% medido na simulação. Aqui podemos observar que na implementação experimental também temos o mesmo perfil de velocidade, de 1600 a 2100. Observamos a correnteada do rotor e vemos também que ocorre um bom seguimento das referências em 1 ampere. É constatado também a variação de frequência da corrente do rotor, pelo qual pode-se dizer que a implementação experimental está atingindo as expectativas criadas, como já disse. Agora passamos ao terceiro teste, que foi uma comparação entre controladores, especificamente com um controlador preditivo padrão. Aqui podemos observar que o tempo de acomodação do preditivo repetitivo melhora o tempo de acomodação do preditivo padrão em aproximadamente 45%, de 0,75 milissegundos, que é o do preditivo padrão, até o 0,4, que é o do preditivo repetitivo. No caso da implementação experimental, a comparação também foi feita contra um controlador finito, o Robust Spin Control Set, e um controlador preditivo padrão, mas com uma estratégia fair de ajuste. Aqui podemos observar também que nosso controlador preditivo repetitivo melhora em mais de 30% os outros controladores. No THD, que é um valor importante para medir a distorção da corrente e o efeito do ruído de computação, neste caso de operação normal, na simulação jogou que ambos THD da corrente do estator foram 0,3, o que significa que ambos controladores, tanto o preditivo padrão como o preditivo repetitivo, têm uma boa rejeição ao ruído. Na comparação experimental, pode-se olhar que, como eu já disse, durante os experimentos em bancada, atuam mais variáveis que a simulada. Então, aqui podemos ver que todos os controladores têm um valor de THD mais alto, mas o preditivo repetitivo continua sendo o melhor entre eles, com um 2,98%, comparado com um 3,85% ou 5,80% dos outros controladores. Condensando os resultados da comparação na simulação, podíamos observar que o preditivo repetitivo era ligeiramente melhor que o preditivo padrão em operação normal, só porque o tempo de acomodação era maior e o R menor. Mas experimentalmente o preditivo repetitivo é claramente superior, não só pelo fato de ter um melhor tempo de acomodação e um erro menor, sino também pelo fato de que tem um THD menor na corrente do estator. Então, agora, continuando rapidamente com os resultados com distorção, a bancada utilizada foi a mesma, a única diferença é que agora foi utilizada uma fonte de tensão controlada para os harmônicos e os testes feitos também foram os mesmos, velocidade fixa, variável e comparação. As distorções utilizadas foram variadas, mas para a simulação somente foi utilizado um cenário de distorção de quinto harmônico, 7%, que é este cenário A. Mas nos experimentos, 2 cenários foram usados, o mesmo da simulação e outro cenário, que foi tomado de outra pesquisa, que ela sai na dissertação, na tese de dissertação, que é formada pelos componentes que podemos olhar na tabela. Então, continuando, estes cenários foram idênticos à operação normal, com o mesmo valor de referência, e podemos olhar os resultados. Então, na simulação demonstra que ainda existe contrabilidade, ainda com distorções, mas com uma variação que era completamente esperada, devido a que existe uma perturbação que está no sistema.
No resultado experimental, também podemos olhar que existe também uma clara controlabilidade das variáveis, ainda com distorção, mas também com um pouco de variação maior no erro no risado, que foi completamente esperado. Então, o que importa neste caso também é o comportamento da corrente do estator, o qual podemos observar que na simulação é uma corrente claramente senoidal e com pouco conteúdo harmônico, como podemos observar, que sigue ainda demonstrando coerência com os resultados anteriores, porque ocorre uma variação nessa corrente quando a corrente do rotor varia. Nesse caso, na implementação experimental, também podemos observar um claro comportamento senoidal, ainda quando podemos também ver a tensão do estator distorcida e a variação da corrente do estator em função da corrente do rotor. Então, continuando agora com o teste com velocidade variável, o perfil de velocidade utilizado foi o mesmo, 1700 a 2100, e o risado é o comportamento das correntes do rotor esperado, mas o risado era um pouco maior, como também era esperado, de 10%. No caso da implementação experimental, o perfil de velocidade foi trocado um pouco e foi de 1720 até 2000 RPM. Também foram trocados os valores das correntes de referência e então podemos olhar que o comportamento da corrente é o esperado ou aceitável, a variação da frequência em função da velocidade e que é o segmento das correntes do rotor das frequências controladas é correto e conforme ao esperado. Mas agora, neste caso de distorção, temos uma questão que tem que ser claramente analisada. E nesta tela podemos ver como a velocidade, inclusive variando, como com a velocidade inclusive variando, as correntes do estator com este controlador se mantêm senoidais, com um comportamento claramente senoidal, ainda quando tem tensão distorcida no estator. Então aqui podemos ver que o controle a eliminação da perturbação do controlador é alta e que ela se reflita nas correntes do estator. Então, continuando, podemos também aqui olhar na comparação entre controladores simulados o preditivo padrão. Podemos ver que aqui sim existe uma grande diferença entre o THD das correntes do estator. Lembrando que na operação normal os dois THD foram iguais. Não, aqui é diferente, porque aqui existe uma perturbação no estator e o controlador preditivo repetitivo demonstra claramente que é melhor na eliminação de perturbações que o controlador de preditivo padrão. Em comparação entre controladores experimentais, temos as seguintes telas, onde em regime permanente temos que nosso controlador sigue as referências e tem um claro comportamento senoidal, e o controlador contrincante, com o qual está se comparando, tem um comportamento cuja corrente não é senoidal, não tem um comportamento claramente senoidal, e pode-se olhar que contém muitos harmônicos. O controlador utilizado para esta comparação experimental foi um controlador preditivo por modelo generalizado. Então, aqui podemos olhar que existem diferenças muito notáveis no valor de THD de até 3 vezes o valor de THD. Então, para nosso preditivo repetitivo, o THD foi de 3,73 e para o controlador comparado foi de 11%. Concluindo agora com estes resultados, tentando fazer rapidamente por questão desse tempo, é que este controlador preditivo repetitivo apresenta grandes vantagens e uma delas é o uso do modelo tradicional do GIDA. Também pode-se dizer que a incorporação do polinômio gerador de sinais D faz um pouco difícil o desenho da técnica, mas, como já vimos, os resultados constatam que é uma técnica muito boa comparada com outros controladores. Então, estes estudos analisados também e a implementação simulada foi feita em MATLAB Simulink e experimental em bancada, o que constata também que o estudo tem base suficiente como para ser considerado um controlador
ideal, ou não ideal, de muito bom desempenho nesta área. Então, também podemos dizer que justamente a etapa de simulação oferecia uma expectativa do comportamento do controlador que foram atingidas pelo comportamento experimental nos testes com cenários de operação normal e operação com harmônicos. Então, vimos também o desempenho do controlador em testes com velocidade fixa, que foi o esperado de acordo com as simulações, os experimentos em bancada, me refiro. Também os testes com velocidade variável, e que durante a comparação, nosso controlador preditivo repetitivo demonstrou ser bastante melhor que as outras estratégias. Com isso, podemos dizer que este controlador atinge a expectativa de controle com um segmento óptimo e tempo de resposta óptimo, e que, segundo demonstrado, tem um melhor desempenho que outros controladores, demonstrado tanto em simulação quanto em experimentos, e evidenciando também a rejeição de distúrbios no sistema. Nesta pesquisa, podem-se recomendar sugestões para trabalhos futuros ou avaliar a estratégia de controle sobre outras condições de operação além de harmônicos, tipo afundamentos de tensão. A implementação de métodos de optimização para ajuste das matrizes WX, das matrizes WX e WU, e a implementação talvez para o controle direto de potência, que seria curioso saber como é o comportamento. Também pode ser a aplicação utilizando outros quadros de referência ou outros polinômios mais complexos. Então, aqui apresentamos os artigos nos quais tenho trabalhado, I3E, Energies e Electric Power Systems, nos congressos, o COVEP e o CDSE. E acho que essa seria toda a apresentação da minha pesquisa. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.